Então hoje nós vamos ver esse papo de ângulos e arcos. E olha, essa aula pode parecer que não, mas ela é extremamente importante. Você vai ver que mais pra frente a gente vai usar alguns conceitos vistos nessa aula e conceitos importantes, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos pensar no seguinte. Moçada, o que era ângulo, hein? Cuidado! Ângulo é a região, a reunião de duas semi-retas. Cuidado! A definição de ângulo é que é aquela região entre duas semi-retas. Cuidado com o vestibular, porque o vestibular, as escolas militares, eles vão tentar induzir você ao erro, falando que o ângulo é a região entre duas retas. Cuidado, viu? Isso não é verdade, isso não é a definição. É a região entre duas semi-retas. Tá legal? Então, observe isso aqui. Eu tenho aqui um círculo e eu coloquei aqui, moçada, os eixos orientados para me facilitar a compreensão. Observe. O que seria, então, o ângulo? Ora, veja, se eu pegar aqui, moçada, se eu pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui esta semirreta e esta semirreta aqui, ó. Pronto, duas semirretas. Tá bom? Agora, como é que era mesmo? Veja, aqui eu tenho a origem, aqui eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B, e se eu colocar desta forma, pessoal, eu tenho duas semirretas. A semirreta é aquela que tem a origem aqui no ponto O e vai embora, vai para o infinito, não é isso? Isso é semirreta. Lembrando, senhores, dá uma olhadinha aqui, ó. Se você fala em... Vamos colocar completinho para você. Se você fala em reta, pessoal, reta seria uma coisa assim, ó. Seria uma coisa deste jeito. É uma coisa infinita, uma linha infinita dos dois lados. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, e a semirreta seria designada desta forma, representada desta forma, não é? Essa é a reta, desculpa, essa é a reta. A semirreta, moçada, a semirreta, ela é uma coisa assim, ó. Eu corto aqui com uma tesoura, desapareço com esse pedaço, então ele passa a ter uma origem, um começo, que é o ponto A, e passa pelo ponto B e vai embora. E aí eu vou representar desta forma aqui, ó. Tá bom? Semirreta AB. E depois nós temos o segmento de reta. O segmento de reta, pessoal, ele é uma coisa assim, ó. Eu corto aqui, corto aqui. Então eu cortei aqui e aqui ficou uma coisa desse tipo. Aqui é A, aqui é B. E eu represento assim, ó, AB. Tá bom? Cuidado, porque o ângulo é a região entre duas semirretas. Ora, então tá aqui as duas semirretas. Moçada, esta aqui é a semirreta OA, e esta aqui é a semirreta OB. Concordam comigo? E esta região aqui, queridos, é o meu ângulo. Esta região aqui é o meu ângulo, tá bom? Que eu vou chamar de ângulo alfa. Legal? Muito bem. Agora, moçada, o que seria, e eu vou até aproveitar para colocar aqui, o que seria, pessoal, esta região aqui, ó, esta região, inclusive com os pontos B e com os pontos A. Essa região, turma, essa linha curva é o que eu chamo de arco. Então, isto aqui é o meu arco. E como é que eu vou representar, pessoal, o arco? O arco eu represento assim, ó. Esse arco que está aqui, que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Esta regiãozinha aqui, turma... Agora, cuidado, viu? Porque quando eu tenho uma circunferência e coloco dois pontos A e B, eu determino dois arcos. Que é o menorzinho, e o maior aqui, tá, pessoal? São dois arcos AB.
Mas eu estou preocupado só com o arco menor. Então eu vou colocar aqui só o arco menor, tá bom? E eu represento desta forma, ó. AB com uma curva aqui em cima. Beleza? Tudo bem? Maravilha. Então, turma, este é o arco que gera o ângulo alfa. Legal? Tudo bem. Então, por enquanto nós só demos uma relembrada nisso aqui. Agora, este ângulo alfa, turma, ele pode ser medido e pode ser expressado de três formas, três unidades. Por exemplo, quando eu falo em tempo, eu posso expressar em horas, em minutos, em segundos. O comprimento eu posso expressar em metros, em quilômetros. E o ângulo, pessoal, nós também podemos expressar de três formas diferentes. Aqui é muito importante. Vamos colocar assim, ó. Ângulo. Moçada, o ângulo, ele pode ser expresso para nós de três formas básicas. Eu posso expressar em graus, e aí, pessoal, é aquela bolinha que a gente põe em cima do número, lembra? 2 graus, 30 graus, 60 graus. Eu posso representar em grado, que nós representamos como GR. Pessoal, esse grado, pouquíssimo usado no Brasil, mas alguns vestibulares ainda cobram, então isso é importante. Tá bom? Isso é muito importante, que tem vestibular que ainda cobra isto. E o mais importante, queridos, o radiano. Mais importante para nós aqui, radianos. E o radianos nós vamos representar como RD, radianos, tá bom? Turminha, vamos tentar lembrar como é que eu achava cada um deles? Veja, o que é 1 grau? Como é que eu sei qual é a abertura de 1 grau? Moçada, 1 grau seria você pegar a circunferência toda e dividir em 360 partes. Portanto, se eu pegar a circunferência toda e dividir em 360 partes, uma parte é o grau. Perceberam? Então, o grau, moçada, eu vou dividir a circunferência em 360 partes. Tá bom? Vou dividir em 360 partes. E o grado, pessoal? O grado, queridos, é o mesmo raciocínio, mas eu vou dividir a circunferência toda em 400 partes. 400 partes. Então eu vou dividir em 400 partes, tá bom? Alfredão, e o radiano? O radiano é um pouquinho diferente, pessoal. Vamos aguentar as pontas com o radiano, porque o radiano tem um raciocínio por trás, que é esse raciocínio que eu estou preocupado hoje. Moçada, olha só. Eu falei que o grau é a circunferência dividido em 360 partes. Agora você vai entender que esta linha, este eixo e este eixo, eles me facilitam no seguinte. Como eu dividi em 360 partes, você concorda comigo que cada região desta, que nós vamos chamar de quadrante, cada quadrante foi dividido em 90 partes? Aqui foi dividido em 90, 90, 90 e 90, porque a soma vai dar 360. Então, se eu considerar aqui como zero, pessoal, se eu considerar aqui como a origem, ou seja, se eu considerar aqui como 0 graus, quanto seria esse ponto aqui? 90 graus. E quanto seria aqui, pessoal? Seria 180 graus. Concorda comigo? Legal. Só que o grado, pessoal, eu dividi a circunferência em 400 partes. Como eu tenho 4 regiões, 4 quadrantes, quer dizer que cada quadrante foi dividido em 100 partes. 100 partes aqui, 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Concorda comigo? Então, se eu considerar aqui como 0 grado, eu não vou pôr aqui para não congestionar o desenho. Aqui seria 100 graus, 200 graus, 300 graus, 400 graus. Concorda comigo? Legal. Então, aqui seria 200 graus. Tá bom? 200 graus. Ou seja, os 180 graus, pessoal, equivale a 200 graus. E isso é muito importante. Então, primeira coisa que eu quero que você saiba da aula de hoje. 180 graus equivale a 200
graus. E turma, quando isto cai em prova, que eu vou ser franco com você, não é comum cair o grado em prova. O problema é que quando ele cai, ele derruba a moçada, tá? Só aquela moçada assim, que está muito preparada, muito bitoladinha, que lembra disso aqui. E você não pode esquecer, 180 graus equivale a 200 graus. Alfredão, mas também não dá para relacionar com o radiano? Dá sim, mas o radiano a gente vai ver agora a parte, porque esse é mais importante para nós, tá bom? Então, por enquanto, eu quero que você lembre de duas coisas. Que o ângulo é a região entre duas semi-retas. E eu quero que você saiba que 180 graus equivale a 200 graus. Qual é a abertura de 1 grau? 1 grau, a circunferência dividida em 360. Qual é a abertura de 1 grado? É a circunferência toda dividida em 400 partes, tá bom? É isso, agora a gente vai se aprofundar em radiano. Vamos ver já isso aqui, ó. Legal, pessoal? Estamos de volta. Bom, agora então a gente vai se aprofundar no papo do radiano. Lembrando, turma, nós já vimos que 180 graus equivale a 200 graus. Agora, Fredão, o que é o radiano? Bom, muita atenção agora, que é isso aqui que eu quero que você lembre. Moçada, veja, vamos imaginar que isto aqui é o raio da circunferência, tá bom? É o raio da circunferência. Agora, imagina que eu vou pegar esse raio aqui, pessoal, que está retinho, e vou curvar este raio para que ele fique bem em cima da circunferência. Tá vendo? Ó, tá bem em cima da circunferência esse raio aqui, pessoal. Eu curvei o raio para ele ficar em cima da circunferência. Pego e marco aqui, ó. Vou marcar aqui. Perceberam? Então eu peguei o raio, curvei e coloquei aqui. Marquei essa ponta. Agora eu vou ligar, queridos, esta ponta bem no centro da circunferência. Tá aqui. Pronto. Vocês viram o que eu fiz? Então, esta região, pessoal, este ângulo é de 1 radiano. Deu para entender? Então, olha só, sendo um pouquinho mais formal. Aqui é o ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B, aqui é o ponto O. Então, eu tenho aqui, e lembre-se, quando eu coloco 2 pontos na circunferência, eu formo 2 arcos, o arco menor e o arco maior. Esquece o arco maior que eu não vou trabalhar com ele agora. Eu estou pensando só neste arco menor, tá bom? No caso aqui, eu peguei o raio R, coloquei o raio R aqui, curvei o raio R e coloquei aqui em cima. Tá legal? Aí deu origem a um ângulo. E eu falei para você que este ângulo é o ângulo de 1 radiano, pessoal. 1 radiano. Deu para sacar? Então, esse 1 radiano é o ângulo gerado pelo arco igual a R. Tá legal? É assim que nós geramos 1 radiano. Agora, turma, presta muita atenção no que eu vou te falar. Veja só, eu tenho que isto aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo porque eu vou completar aquilo. Isto aqui, AB, com uma curva em cima, é o arco, né? Isto aqui é o arco AB. Tá legal? Agora, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Medida do arco AB. Medida do arco AB, tá bom? E essa medida do arco AB, pessoal? Vamos escrever aqui. Isto aqui, queridos, é o que nós chamamos de medida angular do arco AB. Medida angular do arco AB. Mas é muito comum os vestibulares e as escolas militares, moçada, omitirem a palavra angular para que o aluno se enrosque mais. Então eles colocam só como medida do arco AB. Perceberam? Eles só colocam dessa forma, eles não colocam medida angular do arco AB. E ele está tentando fazer você confundir com o quê? Com isto aqui, ó. Com a medida linear do arco
AB. Alfredão, o que é a medida linear do arco AB? É este pedaço que a gente pôs aqui. Você lembra daquele R que a gente entortou e encaixou aqui? Esse cara é a medida linear do arco AB. Que aqui, moçada, nós vamos chamar esta medida, ó. Eu vou colocar aqui em vermelho, ó. Esta medida, pessoal, é que nós chamamos de L. Esta medida, esse comprimento é o L, que é a medida linear do arco AB. Então eu vou colocar aqui, ó, isso é L. L é a medida linear do arco AB. Moçada, medida linear significa o seguinte: se eu pegar essa curva, esticar, eu pego uma régua e meço esse comprimento. Esse comprimento então vai ser L. Tanto que é normal, moçada, os vestibulares não chamarem de medida linear do arco AB. Eles preferem chamar de comprimento do arco ou comprimento do arco AB. Olha aqui, ó. Comprimento do arco. Comprimento do arco. Então, isto é mais comum, o comprimento do arco. Tá legal? Agora, moçada, vamos dar uma brisada aqui. Muita atenção aqui, é isso que vai cair. Eu falei para vocês que se eu colocar aqui um comprimento R, a mesma medida do raio, eu formo um radiano. Concorda comigo? Legal. Moçada, e se eu colocasse, em vez de um R aqui, ó, se eu fizesse o seguinte, eu não vou colocar só um R, eu vou colocar outro R, tá bom? Vou colocar outro aqui, ó. Coloquei mais um R aqui, pronto. Gerou este ponto aqui que eu vou chamar de ponto C. Você concorda que se eu ligar esse ponto C até a origem, pessoal, se eu ligar o ponto C até essa origem, vocês concordam comigo que eu terei aqui, ó, em azul, vê se vocês concordam comigo, eu teria um ângulo beta de 2 radianos. E como é que eu acho esse 2 radianos? Basta pegar este comprimento e dividir pelo raio. Veja, quantos comprimentos eu tenho aqui? 2R. Se eu dividir por R, vai dar 2. O que é esse 2? É o ângulo em radianos. É o ângulo beta, no caso. Perceberam? É assim que eu vou achar esse ângulo beta. É isso que é extremamente importante, moçada. Veja, disto tudo que está aqui, turma, tem uma coisa extremamente importante que é essa relação. Veja, a medida do arco AB, e lembre-se que quando eu escrevo assim, eu quero me referir ao ângulo, então a medida do arco AB, que é a mesma coisa que alfa, vai ser o quê? Vai ser o comprimento dividido pelo raio. Isto é igual ao comprimento dividido pelo raio. Queridos, isto é extremamente importante. É isto que o aluno sempre esquece na hora da prova e o vestibular sabe. Então ele coloca uma questão enorme de trigonometria e coloca um negócio desse para ver se o aluno sabia ou não sabia. Ou então na geometria plana, que isso aqui também pode cair. Então veja, queridos, a medida do arco AB, que é a mesma coisa que a medida angular, que é a mesma coisa que a alfa, o ângulo, mas sem radianos, vai ser o que, turma? Vai ser o comprimento do arco dividido pelo raio. Sempre comprimento do arco dividido pelo raio. É isto aqui. Perceberam? Então, isto, queridos, é extremamente importante. E mais uma coisinha aqui, vamos dar uma brisada. Moçada, isso aqui você já entendeu, né? Veja, olha só. Moçada, olha só. Eu vou apagar esse pedacinho. Muita atenção aqui. Moçada, você percebeu que esse 1 radiano está associado a colocar o R aqui, ao raio. Então, é normal nós falarmos o seguinte. Que um R, pessoal, um raio,
é um radiano. Eu colocando um raio aqui, eu gero uma abertura de um radiano. Ora, mas pela geometria plana, nós sabemos que o comprimento da circunferência é 2πr. É 2π vezes o raio. Ora, se o raio equivale a um radiano, então 2π vezes 1 vai dar o quê, pessoal? 2π radianos. 2π radianos. Ora, se a circunferência toda, se o comprimento da circunferência toda equivale a 2π radianos, metade dela, o arco, metade desse arco aqui, pessoal, quanto seria? Seria π radianos. Ora, se 180 graus equivale a 200 graus, isso equivale a π radianos. E aqui nós temos a segunda coisa extremamente importante para você pegar da aula de hoje. 180 graus equivale a 200 graus, que equivale a π radianos, tá bom? E a medida do arco AB, que é o ângulo alfa, é a medida angular do arco AB, é o comprimento do arco sobre o raio, o comprimento do arco sobre o raio. Perceberam? Moçada, isto é dado em radianos, centímetros, metros, e aqui também centímetros, metros. Se esse comprimento está em centímetro, o raio tem que estar em centímetro. Se o comprimento está em metro, o raio tem que estar em metro. Tudo bem? Tranquilo isso aqui, pessoal? Legal. Olha, aqui só abreviei, né? Só fiz uma abreviação só para não ficar colocando tudo. Tranquilo isso. Então essa relação é importante, Isso cai sempre em prova, normalmente o aluno não erra quando ele fala que 180 graus é π radianos. Ele esquece disto, que 180 graus equivale a 200 graus, não pode esquecer mais. E esta relação é a que ele mais esquece. Aqui o aluno se complica bastante. Vamos ver um exercicinho para ver como é que pode cair isso aqui? Então, moçada, vamos apagar essa lousa aqui, vamos fazer um exercicinho, tá bom? Aguarda aí. Vamos lá então, pessoal. Exercício simples, só para a gente fixar um pouquinho essa teoria, né? Ele fala o seguinte: determine em radianos a medida do ângulo alfa da figura ao lado, dessa figura aqui. Então, moçada, veja, eu tenho aqui, ó, o comprimento do arco, que é o L, eu tenho aqui o raio, e eu tenho aqui a medida angular do arco, ou a medida do arco, ou seja, o ângulo, né? E nós já sabemos, vamos colocar assim, ó, solução. Nós já sabemos, pessoal, que alfa é o comprimento do arco dividido pelo raio, tá bom? Ora, então o alfa vai ser o quê, pessoal? O comprimento, que é 10 centímetros, dividido pelo raio, que é 20 centímetros. Observa, tem que estar na mesma unidade. Se não tiver, eu vou ter que transformar, tá bom? Ora, então isso aqui vai dar quanto? 0,5. Ô, Fredão, mas 0,5 quanto? Radianos. 0,5 radianos, pessoal. Tá bom? Porque quando eu divido o arco pelo raio, vai dar sempre em radianos. Agora, turma, veja, vamos tentar compreender. A questão é muito simples se o aluno soubesse essa formulinha, sem problema nenhum. Agora, 0,5 radianos é difícil de a gente perceber quanto é essa abertura, não é verdade? Quando eu falo para vocês em 30 graus, 60 graus, 90 graus, você consegue imaginar a abertura das duas semirretas, não é verdade? Agora, quando eu falo meio radiano, será que você consegue imaginar? Já fica complicado. Então, será que eu conseguiria transformar isso em graus? Sim, claro. Se nós quiséssemos transformar em graus, pessoal, bastaria fazer o seguinte. Olha só. Vamos colocar aqui. Moçada, o que é que nós vimos anteriormente? Que 180 graus equivale a π radianos, não é? Então, 180 graus equivale a π radianos. Ora, quantos radianos eu tenho aqui? Meio. Cuidado, eu não tenho meio π, eu só tenho meio. É 0,5 radianos. E quantos graus equivale meio radiano? Não sei. Equivale a alfa. Tá aqui. Alfa é meio radiano.
tá bom? Só que agora eu quero o alfa em graus. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma regra de 3. Simples. Agora veja. Alfa, então vai ficar assim, ó. Multiplicando em cruz, π alfa é igual a 180 vezes meio. E, moçada, 180 vezes meio é 90. Portanto, alfa vai ser 90 dividido por π. E às vezes o aluno se confunde aqui, né? Porque o aluno fala assim, nossa, esse π deve ser 180. Não, filho, esse π é o 3,14. Então, este alfa vai ficar 90 graus dividido por 3,14. É isso. É isso que vai dar em graus. Agora, responde para mim, será que você consegue fazer o 90 graus dividido por 3,14? Moçada, é muito comum eu ver alunos que não conseguem dividir graus por um outro número. Por exemplo, se eu colocasse aqui 90 graus dividido por 7, você conseguiria fazer para mim 90 graus dividido por 7? Então vamos fazer o seguinte. Moçada, eu quero que você me faça esta conta direitinho, faz a conta toda num papel, tira a foto dessa resolução e manda para o e-mail que vai aparecer aqui no final da tela. Pessoal, vou pedir para colocar aqui um e-mail, é o meu e-mail, vocês façam essa conta, manda para o meu e-mail que eu vou corrigir para vocês, tá bom? Ó, vamos combinar uma coisa, quem mandar essa continha, a resolução, não é a resposta, eu quero a resolução, para esse e-mail que vai aparecer aqui na tela, eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir, mando a correção para o e-mail de vocês e vou mandar uma listinha com 5 exercícios para vocês resolverem para mim. Tá legal? Tá combinado? Então faz isso aqui, tira a foto, tira uma foto qualquer ali com o celular e tal, envia para esse e-mail, eu vou corrigir e mando para vocês. Tá legal, pessoal? E aí eu mando também uma listinha com 5 exercícios disto aqui, ó. Eu vou caprichar nos 5 exercícios. São 5 exercícios de vestibular no capricho. Tá legal? Então estuda isso aqui, pessoal, dá uma revisada nisso, resolve essa conta, manda para mim. Vocês mandando para mim eu vou resolver e vou mandar para vocês também. E até a próxima aula, tá bom? Tchau!